No Papo Reto com o Profissional em Destaque, o assunto é rastreabilidade bovina. Você sabe o que é, como que funciona, qual que é a importância para a cadeia produtiva, para o mercado interno e externo? Você sabe o que é? Pois é, esses e outros assuntos, quem vai dar mais detalhes é a zootecnista e especialista em rastreabilidade bovina e bubalina, Consolata Piastrella. Ela está aqui do meu lado. Seja bem-vinda, Consolata, aqui a Urbana Caipira. É uma honra ter você aqui e transmitir um pouco desse conhecimento que é vasto, viu? Ela tem uma experiência muito vasta. Eu nem vou falar muito do seu currículo, porque é um currículo que não cabe aqui no papel. Tá. Mas, Consolata, seja bem-vinda, sinta-se à vontade e vamos que vamos, né? Vamos junto agora tirar todas essas dúvidas que tem aí sobre rastreabilidade bovina, né? Vamos, eu quero agradecer, primeiramente, a participação, um convite especial de estar aqui e ao lado, num cenário tão gostoso desse, né? Ao lado de você, que é super querida. E também quero agradecer por falar de rastreabilidade, que é uma paixão que eu tenho aí desde a época da faculdade, que hoje alimenta aí toda a minha profissão, toda a minha história com o agro, enfim. Então, é uma honra para mim estar aqui com você. Já é um trabalho que você faz de, como se diz, de muito tempo, né? Já tem uma experiência bem ampla e vasta, né, nesse segmento. Nós temos já 15 anos, né, sem contar a empresa, desde a época da faculdade eu já trabalhava com a rastreabilidade bovina e bubalina. Então, todos os percalços, todas as ações, todos os movimentos que foram feitos de aprendizado dentro dessa área, a gente já passou um bocadinho bom. Então, tem muita coisa mesmo para dividir, para aprender, para dar certeza do mercado que a gente trabalha, né? Então, isso é único. E eis a questão, o que é rastreabilidade bovina e bubalina, né? Porque não é só o bovino, né? O que é? Búfalos e bois, né? Então, é o seguinte, rastreabilidade, como o próprio nome já diz, né? É um movimento de rastreamento, né? De verificação de todo o processo produtivo da carne, desde o nascimento do animal até o produto final, carne, né? Então, todas aquelas fases da cadeia, você assegura aquele processo. Então, esse é o processo de rastreabilidade. E qual que é a intenção de todo esse processo? Qual que é a finalidade dele? Eu tenho um leque de opções para dar para vocês a intenção do projeto. Mas hoje, no Brasil, a intenção dele é garantir o mercado, que é para a União Europeia, né? A União Europeia só consome a nossa carne através do processo de rastreabilidade bovina, né? Mas dentro dele tem uma infinidade de ações, como a segurança do alimento, como o gerenciamento nas propriedades, um leque, literalmente, de dados e tomadas de decisões que você tem com o processo de rastreabilidade. Hoje, o mercado externo só aceita, então, como se diz, a exportação do nosso produto se ele tiver esse conceito, esse selo de rastreabilidade, que é rastreabilidade. Oxi, travou a língua. É difícil de falar, menina, o que é isso? O mercado externo é, entre aspas, né? Nós temos vários mercados externos e para cada mercado uma demanda. Hoje, o único mercado que exige a rastreabilidade bovina é a União Europeia. Então, é um mercado específico e exclusivo para ele, né? Nós temos como garantir todos os processos que são viabilizados dentro da cadeia, mas o único mercado que exige, que faz essa exigência, eu só consumo a sua carne se você tiver rastreabilidade, se você tiver um protocolo de exportação de Sysbov, é somente a União Europeia. Então, todos os outros mercados, eles, vamos dizer, eles se aproveitam desse protocolo, que já é uma exigência, e, lógico, confere várias outras situações, como, por exemplo, a dentição dos animais, né? A Cota Hilton, ela exige a dentição, a própria China, que também exige uma data limite para que aconteçam os abates, enfim. Então, a exigência hoje é apenas União Europeia e, no caso, Cota Hilton. O que é avaliado quando o animal
animal tem esse selo, vamos falar assim, esse selo do Sysbov e que o animal é rastreado? O que é avaliado nisso? É avaliado todo o sistema de produção dele, né? Desde, de fato, do momento que ele nasce, quando é uma fazenda de criação, né? Desde o momento que ele nasce, de quem ele nasceu, de quem, quais são os tipos de medicação que foram introduzidas, né? Que foram utilizadas nos manejos sanitários, o próprio manejo em si, a propriedade como um todo, quais são os compradores dessa propriedade, quais são os que fazem a venda dessa propriedade. Então, tudo em si é avaliado dentro do contexto geral. Então, eu tenho a segurança de que se um dia acontecer dessa carne ou desse produto estar com algum tipo de foco sanitário ali, eu consigo rastrear de fato de onde ele veio. Eu tenho um alimento seguro. Eu posso dizer, esse animal, de fato, ele pode ser vendido, não, esse animal tem que ser descartado por X, Y, Z, ou ele não pode ser abatido no momento porque está com um determinado tipo de medicação ou vacinação, ou ele consumiu pasto que ainda não era propício para aquele consumo, enfim. Então, eu dou a segurança desse alimento. Tem um raio-x, ou melhor, uma ressonância. E o principal, eu garanto a alimentação dele, né? Porque ela veio, essa rastreabilidade, esse protocolo, ele veio com essa segurança. O que o meu animal consome, né? O que ele está consumindo que eu posso consumir também? Porque, querendo ou não, o que ele consome chega a mim também, consumidor final. Né? Então, o que ele consome é matéria orgânica. Então, se é matéria orgânica, existe possibilidades, como aconteceu no caso da vaca louca, que, graças a Deus, não tinha origem alimentar, mas sim do próprio animal, né? Que às vezes acontece. Então, é essa segurança do alimento que o protocolo traz para você. Que é de grande importância, que né? é de extrema importância. Para o produtor, né? Que tem essa segurança de levar o seu produto, quanto para o consumidor final. De garantir a origem do seu produto. Não vamos longe, né? Nós vivemos e presenciamos uma pandemia onde a gente não conseguiu descobrir qual que foi o infectado zero, né? O primeiro infectado, porque não existia esse processo de rastreamento dentro dessa situação. Então, quando eu tenho esse processo de rastreabilidade desde a origem, que eu garanto a origem desse produto, eu tenho como descobrir onde que é o foco e ali tentar ao máximo que ele não se espalhe para terceiros, né? Como que eu vou te falar? Para efetivar essa rastreabilidade, o que é necessário? São coisas simples, são condutas simples que você pode fazer na sua propriedade. Primeiro momento, você tem que disponibilizar o NIF da propriedade, que é o número de inscrição na Receita Federal, onde a gente faz uma consulta para saber se está tudo ok. O próprio CPF e inscrição, né? De posse disso, a gente inicia um cadastro dessa propriedade, né? Inicia um cadastro dessa propriedade dentro da Base Nacional de Dados, que é a BND, né? E nessa base, a gente alimenta com todas as características daquele ERAS, né? Que é Estabelecimento Rural Aprovado no Sysbov, com tudo que houver, se é um sistema de criação, se é um sistema de confinamento, se é uma propriedade mista que faz tanto criação quanto confinamento, se é um sistema extensivo, né, se é um extensivo só de engorda, finalização a pasto, enfim. Então, todas as características da propriedade, como todas as características dos animais, são alimentados, alimentam essa base. E aí essa base, a cada 6 em 6 meses, quando as propriedades são extensivas, ou a cada 2 meses, quando as propriedades estão em sistema de confinamento ou são confinamento, a gente valida essa certificação, né? Existe uma validade para ela. Falou, olha, realmente estão cumprindo a norma, estão cumprindo os requisitos da IN 51, que é a atual normativa vigente do Sysbov. Então, ok, pode aprovar, a gente emite um certificado. Caso não esteja cumprindo, aí a gente dá o que a gente chama de não conformidade, né? E não conforme a alguns pontos, então ela tem que se readequar novamente para entrar para essa lista de exportação. E esse certificado de rastreabilidade, é dessa forma que esse produtor consegue esse certificado? Como que é em relação a custo? É um custo muito alto para ele conseguir Não é um custo alto. Se você parte do princípio que todo o investimento da certificação ela é feita por animal e que o seu retorno ele é feito por arroba,
aí você já vê a diferença. Porque vamos supor, se você investe lá R$5 por animal e o seu retorno lá é R$30, R$40 por arroba, você já consegue ter um lucro em cima disso, né? Então, a logística de todo o processo, ela é feita e visualizada apenas na bonificação que isso traz. Mas quando você pega um âmbito, um aspecto maior, você começa a observar que a rastreabilidade, ela não traz somente essa bonificação. Pelo contrário, quando a gente conversa com nossos clientes, a ideia é exatamente essa. Você tem um gerenciamento nas suas mãos, né? Você tem literalmente a sua tomada de decisão, porque você tem uma taxa de natalidade, uma taxa de mortalidade, você passa a ter o controle individual daquele animal. Então você sabe o que ele consumiu, você sabe quais são os medicamentos que foram introduzidos, enfim, tudo que foi utilizado, desde um manejo sanitário até um manejo nutricional e o próprio manejo em si com o animal. Então aquilo ali te dá fomentos para que você tome uma decisão mais assertiva dentro do seu plantel. Então, quando eu gosto até de brincar com as pessoas, falei assim, vocês já jogaram um truco? Então, é mais ou menos parecido quando você joga o truco às cegas, né, que você não enxerga a carta, vai na sorte, e quando você está com as suas cartas na mão identificadas. Então, você sabe o que você tem ali, então você começa a fazer a sua negociação de mercado, ou seja, eu vou começar a me posicionar para saber o que eu jogo na mesa e o que eu não jogo. É mais ou menos assim. Com a rastreabilidade, você tem todas as características e facilita a sua tomada de decisão. Sem a rastreabilidade, você está jogando às cegas, você não está à mercê de qualquer mercado, você só tem que vender o seu animal, você não pode negociar de uma forma mais precisa, né? Ou seja, o investidor, ele tem um investimento que é razoável, mas também tem um retorno. Isso. Esse retorno vem dessa forma, de um valor melhor, dessas bonificações, desse controle de gestão desse animal, do rebanho, né? Eu costumo brincar que quando você faz a sua tarefa de casa, você ganha um bônus, né? Porque eu não condiciono, eu não vejo a rastreabilidade como uma ferramenta que vai te trazer um valor agregado na sua arroba. Eu vejo a rastreabilidade como uma ferramenta de gestão que ainda te dá um valor agregado na sua arroba. Então, quando você passa a ver nesse formato, a bonificação ela é muito bem-vinda, lógico, mas ela é apenas um plus, né, do que você pode ainda ter com essa ferramenta dentro do seu plantel, da sua propriedade. E um animal que tem essa rastreabilidade, que é rastreado, a comercialização dele é melhor, né? É melhor, porque na verdade assim, você garante a origem daquele produto, você tem a facilidade de agregar o valor da arroba, né? Então, se parte do princípio de que ele é melhor sim. Consul, mas isso é um mundo fantástico, às vezes a rastreabilidade não te traz retorno. Por isso que a gente sempre fala, ela te traz o retorno de tomada de decisão. Então, quando esse bônus não acontece, porque existe um momento, por exemplo, Cota Hilton, o ano dela é diferente do ano normal. Nós temos de janeiro a dezembro, Cota Hilton vai de junho a julho. Então, existe um período ali que ela não vende, que ela não paga. Por quê? Porque ela está fazendo a verificação da contagem se o Brasil atingiu aquela cota. Então, naquele momento ali, não é momento para se vender. Então, não se tem essa bonificação. Perdi o meu processo. Não, você não perdeu o seu processo, porque a quantidade de características, a quantidade de dados que você trouxe com a rastreabilidade, o bônus, de fato, é um plus. É apenas como que eu posso falar? É um agradecimento por todos os processos que você fez mediante ao que você tem na propriedade. Além desse controle que o produtor tem, gera mais confiança. Como se diz, de quem vai comprar esse produto, né? E também segurança, né? Segurança do alimento, né? Que ele vai consumir. Que ele vai consumir. Você tem um selo que diz, olha, esse animal, esse produto, ele tem uma garantia de origem, ele foi tratado dentro de leis e processos que, de fato, garantem a cadeia produtiva desse animal. É uma segurança, sim, para o consumidor, sem sombra de dúvidas. Todos os mercados internacionais já trabalham com essa segurança de garantir a origem do seu produto. Então, acho que o Brasil, a tendência dele é entrar nessa questão também, muito mais do que já é hoje, né? Você falou que o mercado externo, no caso o mercado europeu, né, que exige essa certificação, e esse protocolo SIS-BOV, o que é esse protocolo SIS-BOV? O que significa? O protocolo SIS-BOV é exatamente essa segurança da aplicação da instrução
Instrução Normativa 51, né? Então, ele é o processo de monitoramento individual dos animais dentro da cadeia produtiva. Então, o protocolo é esse, se ele de fato está sendo aplicado da maneira como a norma exige, como a Instrução Normativa exige. E se o produtor não entrar nessa normatização, nessa certificação, ele corre risco de ficar fora do mercado? Não, ele não corre o risco, né? Porque existe um mercado, principalmente interno, de grande consumo de carne, né? Nós somos grandes consumidores de carne. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos principais consumidores deles, do que eles mesmos fabricam, né? Então, às vezes, nem tem tanta saída de exportação, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles mesmos têm um consumo altíssimo de carne. Então, não é que você fica fora. A questão é que você entrega um produto com qualidade e um produto garantido. Então, isso te traz um valor agregado maior e de responsabilidade, tanto com o teu consumidor, quanto com a pessoa que vai consumir, comprar aquela carne, né? Então, isso é o principal. Falar de rastreabilidade é um assunto muito amplo, né? Ele traz muitas dúvidas, curiosidades, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Para finalizar, eu vou pedir para você deixar uma dica para o nosso telespectador, o nosso produtor, criador de gado, em relação à rastreabilidade. Qual que é a dica que você deixa para eles? Eu nem sei se seria uma dica, né? Seria mais um conselho, né? Porque o que acontece? A rastreabilidade, ela foi introduzida de uma maneira muito gratificante no início, porque ela tinha um valor muito alto na arroba. Você conseguia aí 10, 15 reais por arroba na época que ela chegou ao Brasil. E depois, com o embargo da União Europeia, que foi em 2008, isso caiu e iniciaram-se os processos de cumprimento e exigência maior da lei. E, atrelado a isso caiu a 3, 4, 5, 6 reais. Então, assim, houve uma diferença muito grande. O que eu quero dizer é um conselho, na verdade, né? Todos aqueles produtores que, de uma certa forma, foram machucados com o processo de rastreabilidade de antes, né, de sair daquilo ali e hoje, que de fato executarem de maneira mais precisa, que eles voltem um olhar, né, mais significativo, não vejam somente a bonificação, mas vejam todo o reconhecimento que a gente dá à cadeia produtiva, todo o histórico e a garantia que a gente dá ao nosso produto final, que é a carne bovina. A nossa carne é uma dos produtos de maior qualidade que nós temos hoje, né? É um produto que alcança muitos mercados. Então, se nós podemos atrelar à qualidade uma garantia de origem, isso seria extraordinário, né? Como já é extraordinário em muitos dos nossos clientes. Mas eu só peço um conselho, né? Se eu posso dar um conselho, seria isso. Voltem o seu olhar de maneira mais tênue, mais busca certeira, mais conhecimento mais também, né? Busca mais para a rastreabilidade. Ela vai te fazer ver de outra maneira, né? Até porque esse conceito de rastreabilidade é um conceito novo, né? Recente, não é tão coisa assim de antigos, é coisa mais atual. Né? Né? Na verdade, é um conceito que já tem um certo tempo, mas é um conceito que começou a ser discutido mais agora, né? É um conceito que já, porque desde a época da faculdade já se trabalhava a rastreabilidade, né? Já tem 15 anos que eu trabalho no mercado, então já é um conceito que a gente pode considerar, já foi falado, já foi discutido. Mas como agora tem todo um processo de exigência do próprio mercado, de dizer eu quero que o meu produto tenha um selo de garantia, então os nossos olhos precisam ser voltados a isso. E não só visando a bonificação, mas visando também todo o controle estratégico e planejamento da propriedade. Que a rastreabilidade traz isso para você. E é o que está em alta, né? Isso. Porque antigamente os produtores, às vezes, eles não tinham essa atenção maior para o controle da gestão. Propriedade, isso. Não tratava tanto a sua propriedade como uma empresa, né? Isso. Hoje isso já é um pouco diferente. Isso é uma realidade. Se você não leva a sua propriedade como uma empresa, se você não planeja, se você não tem ações estratégicas para ela, você não consegue dar o próximo passo. E uma ferramenta que te dá esse próximo passo, que te garante esse próximo passo, não só em bonificação, é com certeza a rastreabilidade. Eu brinco, falei, não me chamem para falar de rastreabilidade, porque eu só vou falar qualidade.
dificuldades, jamais que houve algum problema. Os desafios, Os desafios, né? Porque os desafios dela são que nos fazem mais fortes. Então, aquilo ali te traz uma segurança, tanto no teu produto, quanto na tua tomada de decisão. Isso aí, para mim, é o único dentro do mercado. É o virar de chave. É o virar de chave, com certeza. Consolata, agradeço a sua participação aqui a Urbana Caipira, trazendo um assunto tão interessante, curioso, né? E que desperta também o interesse de muita gente e além de trazer muito conhecimento. Eu sei que seu conhecimento é amplo, é vasto. Muito obrigada pela participação. Eu sempre brinco com ela que ela é a dona do agro. Ô, vontade! E seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. Urbana Caipira está de portas abertas aqui para você. Eu que agradeço a oportunidade. Eu me dou essa missão sempre de desmistificar a rastreabilidade. Para mim é uma alegria imensa sempre falar da rastreabilidade. Falar para você, falar nesse cenário maravilhoso, com essa equipe sua, para mim a honra foi minha. Muito obrigada. A gente agradece, a gente se sente lisonjeado. E para você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Segue também as nossas redes sociais, Urbana Caipira, Vanessa Ferri, no nosso canal, nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook também. Vai lá, deixa também a sua sugestão de assunto que você quer ver aqui no nosso programa Urbana Caipira. Você manda e a gente obedece. Até a próxima!